Na nossa última aula, a gente aprendeu a relação de concordância verbal com o sujeito simples. A gente viu como é que acontece o verbo concordar com o sujeito quando ele está normal, quando ele é simples, quando a gente tem o núcleo do sujeito, uma palavra coletiva, quando a gente tem palavra que é nome próprio e já está no plural, né? E agora a gente vai dar sequência, então, para o aprendizado, para o estudo da concordância. A gente tem aqui, então, sujeitos que vão ser formados a partir de expressões partitivas. A expressão partitiva é aquela que expressa uma parte, indica uma parcela, né? Aqui embaixo, se você der uma olhada, eu coloquei algumas expressões que podem aparecer. A maioria de, grande parte de, a minoria, né? Pode ser também uma parte, uma porção, uma parcela. Essa expressão, ela é uma expressão partitiva, não é o todo, é só uma parte. E ela vai formar, né? Ela vai ajudar a formar o sujeito de algumas frases. Por exemplo, essa primeira aqui, a maioria, né? A maioria das. Então, eu tenho aqui expressão partitiva, a maioria das. E ela vai estar ligada diretamente a um outro nome. Nesses dois casos aqui, nesses dois exemplos que eu coloquei, o nome está no plural, que é pessoas. E agora, como é que eu vou usar esse verbo então? Ele vai ficar no singular ou ele vai ficar no plural? A boa notícia é que nesse caso aqui, quando acontecer a expressão partitiva seguida por um nome no plural, você pode escolher ou concordar no singular com a expressão, a maior parte de, ou concordar no plural com o nome que está sendo especificado, tá? Então, a maioria das pessoas está confinada ou a maioria das pessoas estão confinadas. Qualquer uma dessas duas situações é aceitável para a concordância verbal. A próxima maneira, agora a gente tem que prestar bastante atenção. A gente estudou no início do ano os pronomes relativos. O que e o quem são pronomes relativos. Quando ele acontecer numa frase, quando ele aparecer numa frase, né, você precisa lembrar de que quando é o que sozinho, o verbo vai concordar com o pronome que está antes dele. Então, veja só, serei eu que levarei as cartas até você. Antes desse que tem um pronome, o pronome eu, primeira pessoa, singular. Então, o verbo que vai aparecer depois desse pronome e antes desse pronome estarão na primeira pessoa e no singular. Sempre, sempre vai concordar. Vamos supor que eu mude para nós, que é a primeira pessoa plural. Então, seremos, para concordar com o nós. Agora vai ter o pronome que, seremos nós que. E agora outro verbo que também tem que concordar em primeira pessoa plural. Levaremos, tá? Então, assim, sempre concordando com o pronome que antecede o que. Quando vamos falar então do pronome relativo quem, também temos que olhar para a palavra que antecede, que está antes dele. Então, olha só, serei eu quem levarei as cartas até você. O quem está aqui, e agora eu vou olhar para o pronome que está antes dele, eu, primeira pessoa. Então, o verbo antes dele vai concordar com ele e o depois também. Serei eu quem levarei as cartas até você. E a segunda opção que a gente tem e que pode acontecer, e é uma opção um pouco mais estranha, que a gente usa menos, é que o verbo que está depois do quem vai ficar sempre na terceira pessoa singular. Não importa qual pronome esteja aqui. Então, se eu transformasse essa frase aqui em plural, seremos, nós, quem. E agora, ó, vou manter o verbo na terceira pessoa singular. Levará as cartas até você. Então, essa não é uma maneira que a gente usa bastante, mas ela existe, ela é possível e está correta segundo a gramática, tá? Na sequência, nós temos então a concordância com o sujeito composto. Quando quem faz a ação é mais de um núcleo, né? Mais de um ser. Então, acontece duas maneiras que isso vai mudar, talvez, a utilização do verbo.
Se antes do verbo estiver o sujeito, então vai concordar no plural. Olha, aqueles engenheiros e arquitetos trabalhavam muito bem. Eu encontro o verbo trabalhavam. E eu me pergunto, será que esse verbo, ele concorda com o sujeito a quem ele se refere? Ele concorda com o sujeito? Então, quem trabalhava muito bem? Aqueles engenheiros e arquitetos. Qual é o núcleo desse sujeito? Engenheiros e arquitetos. Então, mais de um núcleo, com certeza, esse sujeito é composto. Quando é mais de um, né, e se refere à terceira pessoa plural, o verbo aqui também vai estar na terceira pessoa do plural, beleza? Mas pode ser que esse verbo seja invertido, e ao invés de ele estar depois do sujeito, ou ao invés de o sujeito estar antes dele, nós teremos o sujeito depois do verbo, e o verbo iniciando a frase. Ó. Eu tenho daí duas possibilidades. Eu posso concordar o sujeito com o verbo com o termo mais próximo, ou do mesmo jeito, e daí fica no plural. Estuda em casa o aluno, então esse verbo está concordando no singular com esse primeiro nome que está mais perto, e seus irmãos. Ou eu posso colocar no plural. Estudam em casa o aluno e seus irmãos. É bastante coisinha, parece um pouco difícil, mas não é tão difícil. E a gente vai treinar isso agora nos exercícios que a gente vai fazer, tá bom? Sucesso aí para vocês!